Agora a gente vai falar sobre as outras operações do pedido. Então eu vou pegar o meu pedido do Luiz Carlos aqui, que está como orçamento, ó. Vou tocar nele, vou alterar o pedido. A gente tem venda no pedido. Se eu for trocar as operações, é só eu clicar nesse íconezinho aqui onde está escrito venda e manipular. Então posso vir na bonificação, que a gente já fez uma primeira simulação, e trocar de novo, posso ir em troca. Vou falar sobre a bonificação, que ela é muito parecida com a venda. Então, eu posiciono no item bonificação, faço um filtro da forma que eu desejar aqui em cima. Vou pegar, por exemplo, laminar 350, acho o item que eu quero, coloco a quantidade exatamente no mesmo formato, clicando no mais e no menos, ou clicando no iconezinho aqui da quantidade e digitando quantos que eu quero. O sistema sempre vai processar e colocar a quantidade de pacotes. Posso manipular o desconto, preço também, indo tranquilamente aqui, posso fazer da forma que eu necessitar. E o único detalhe de diferença da bonificação para o item de venda é que aqui embaixo você precisa obrigatoriamente selecionar a conta investimento. Então você tem que selecionar para qual o fim que está sendo utilizada essa bonificação. Então você vai tocar nesse campinho aqui onde está escrito selecione a conta para a bonificação, vai selecionar o motivo, se é encarte, fidelidade, se é ponto extra, rebaixe, reinauguração. Então, ó, selecionou o motivo e clica em salvar. Bonificação é única e exclusivamente isso. Veja que ele adicionou o item, estou sem desconto aqui, mas se eu vier aqui na setinha aqui embaixo do totalizador, veja que ele mostra para mim ó, que eu tenho 6 unidades de venda, 5 bonificado. A bonificação está representando 134% da venda. Ou seja, eu tenho mais bonificação até do que venda. Nesse fator aqui, o sistema não vai deixar eu salvar. Somente se eu tivesse um plano de negócio com esse tipo de liberação, eu conseguiria vir aqui no cabeçalho e adicionar o plano de negócio aqui de bonificação e ele ia permitir eu salvar essa operação. Porque se eu tentar salvar nesse formato, ó, primeira mensagem que ele está dando é que eu não tenho saldo disponível, né? Mas isso daqui não é um impeditivo, ele vai deixar vocês salvar igual, até que o supervisor transfira o limite para vocês. Ah, desculpa. Mensagem ele está permitindo no máximo 90% de bonificação sobre o pedido. Falei errado a mensagem. Tem uma trava, uma regra que permite que você bonifique no máximo 90% do pedido. Então nunca vai poder ultrapassar esse percentual. O sistema trava. Então se algum dia vocês tiverem algum pedido que tenha mais do que 90% de bonificação no pedido de venda, o sistema não vai permitir vocês digitarem. Aí a bonificação provavelmente vai ter que ser digitada internamente na Ninfa. Mas se ele passasse dessa regrinha aqui, ele ia dar a mensagem que eu não tenho saldo de limite de, crédito, de bonificação disponível, o supervisor teria que transferir, e se ele deixasse ainda, se eu tivesse um plano de negócio, depois ele ia permitir. Então bonificação é bem simples, não tem muita regra. As regras são exatamente as mesmas lá do SVN. Na troca, muda um pouquinho. A troca é a mesma lógica, seleciono o produto que eu quero aqui por categoria, por grupo meta, por segmento, pesquisando, faço o filtro que eu quero, acho o produto que eu preciso, toco nele, no mesmo formato de adicionar venda, adicionar bonificação, porém a quantidade é um pouco diferente do que era no SVN. A quantidade, como vocês sabem, a troca ela é por pacote. Então, quando você adiciona uma quantidade, é sempre pacote. Ou seja, se você vier aqui e adicionar um, como lá no SVN, quando você adiciona um e dá um Enter, o sistema consegue calcular e transformar o fator de conversão. Então ele fala assim, ó, eu digitei um, é um pacote. Eu digitei, nesse caso aqui o fator de conversão é 20, ó, o doble. Ou seja, se eu digitar 10, o sistema consegue interpretar e colocar que é meia caixa. Porém, aqui no aplicativo, ele não consegue fazer isso, porque a ação ela não acontece no campo aqui. Então, quando vocês vão fazer uma digitação, vocês obrigatoriamente aqui vão ter que informar ele em fracionado. Como que eu sei qual é o fracionado? Se você tocar no mais e no menos aqui do ladinho, quando você toca uma vez no mais, veja que ele adicionou aqui ó, no cantinho ou seja, um pacotinho. E aqui no campo da quantidade ele colocou 0,05. Ou seja, para cada pacote que eu adicionar,
ele vai contar 0,05, que é o fracionário dos 20. Se eu tocar mais uma vez no maisinho, adicionou 2 pacotinhos, agora é 0,10. No aplicativo, o sistema não vai conseguir fazer a conversão aqui, ó. Então, vocês têm que digitar sempre o valor já fracionado e não o valor de pacotes. Então aqui, ó, se você quiser, eu quero meia caixa de doble. Meia caixa são 10 pacotinhos. E 10 pacotinhos de 20, o fracionário é 0,5, né? É 50, é meia caixa. Então, aqui, obrigatoriamente, vocês têm que digitar 0,50 e não 10 pacotes. Porque se vocês digitarem 10, vai ser 10 caixas. Então, ó, veja que 10 pacotinhos ficou aqui do lado, cravado, mas aqui está digitado 0,5. O resto aqui para baixo continua tudo igual. Preço de venda, desconto, valor unitário, isso aqui é tudo automático. Então, o que vai definir a quantidade aqui em cima é sempre fracionado no dígito. Então, um exemplo aqui para vocês entenderem bem. 0,5 é o fracionário de meia caixa. Se eu digitar, por exemplo, aqui, ó, 0,51, o sistema ele conseguiu interpretar que 0,51 é 10 pacotinhos. Porém, esse fracionário está errado, porque ele tem que terminar em 0 ou em 5. Lembra que eu comentei antes que quando clicou no maisinho era 0,05. Então, sempre vai ser 0,5, 10, 15, 20, começando e terminando 0,5, quando for, no caso, 20 pacotes. Se eu tentar salvar o pedido nesse jeito aqui, ó, o sistema não vai deixar. Por quê? Porque ele está falando que a minha quantidade de 10 unidades que eu quero fornecer, você precisa informar 0,50, porque daí ele faz a continha para você aqui, ó. 0,05 de cada pacote vezes 10 pacotinhos é 0,50 e não 0,51. Ou seja, na hora que o sistema foi fazer o fracionário, o cálculo do fracionário, tá dando casas decimais. Então assim, ó, tá dando 10,2 o cálculo. Quando dá casas decimais, o sistema não vai deixar vocês salvarem. Então, ou você vem aqui e manipula manualmente, corrige isso, ou você pode vir aqui e clicar no mais e no menos, ó, ele corrige sozinho também. Então, se você quer digitar 8 pacotes e não sabe qual é o fracionário de 8, você pode chegar aí num valor meio próximo. Tipo, vou digitar 41. 41 deu 8, ó. Se eu for para o mais, dá 9, menos. Então, o fracionário de 8 é 0,40. Eu quero digitar 16 pacotes. Eu não sei qual é o fracionário de 16, mas é quase próximo, então, de 1. Então, eu vou digitar 0,8. 0,8 deu 16. Digitei correto. Então, essa operação aqui, vocês têm que sempre ter ela certinha. O valor tem que ser correto. Então, quando você adicionou o valor aqui, pode colocar desconto agora ou deixar para colocar só depois no final, que daí ele vai preencher de todos os produtos ao mesmo tempo. Salva, adicionou o item, ó, ele coloca quando é troca aqui, ó, ele coloca também o 16 pacotinhos aqui. Na venda não tem isso, ó. Veja que só aparece uma caixa. E aqui na troca aparece o fatorzinho. Se eu vier aqui no totalizador embaixo, ó, ele vai me falar que esse 0,8 aqui está representando 21,54% do meu pedido de venda. Ou seja, se eu vier aqui e salvar, o sistema novamente está bloqueando pela bonificação. Vamos só tirar ela aqui para a gente poder simular. Eu comentei para vocês antes que se você clicar na lixeirinha, ele deleta o item. Outra forma de deletar também, ó, você deixar aqui a quantidade 0 e clicar no botão salvar, ele vai falar, ó, não foi possível a quantidade nem o estoque do cliente, deseja deletar o item? Sim, ele deleta também, ó. Então, se eu tenho 0 na quantidade ou a lixeirinha, ela faz a mesma ação, ela deleta o produto. Vou voltar aqui, ó, agora só tem a venda e a troca, vou salvar. Ele bloqueou novamente, porque ele falou o quê? Que para a operação troca, o máximo permitido é 4%. O meu está dando 21,54%, ou seja, o sistema não vai deixar salvar o pedido. Eu tenho que ou editar a troca ou aumentar a minha venda. Eu vou editar a troca aqui, vou deixar só um pacotinho, porque daí o valor vai ficar bem baixo. Está dando 1,35% de troca, aquele pacotinho ali. Vou clicar em salvar. Veja que ele salvou certinho aqui o pedido, continua tudo ok.
Agora eu só vou explicar para vocês um pequeno detalhe, que lembra quando você aprovava o pedido, ele virava o pedido para pendente e aguardando transmissão. Lá no SVN, quando você tem um pedido com mais de uma operação, um pedido de venda, troca, bonificação, você tá com o pedido pendente lá, você transmite, ele vai para o servidor da Ninfa, o servidor da Ninfa processa esse pedido e separa as operações. Aí quando você vai olhar na tela de pedido, depois, esse pedido que você tinha digitado, ele virou um pedido de venda, um de troca, de bonificação, de brinde, material, ele separa isso aqui na Ninfa. Porém, aqui no aplicativo, isso vai acontecer no aplicativo mesmo. Então, quando você vier no pedido, que eu tenho troca nesse pedido, e aprovar ele, veja que na mensagem ele já fala isso, ó. As operações do pedido serão separadas e depois vai consumir o limite. Então, sim, ó, veja o que ele fez aqui, ó. Aquele pedido que eu tinha digitado, o final 51, ele tá aqui aprovado, que é a minha venda, ó. Se eu entrar, clicar nele e visualizar, ele tem os itens de venda, ó, venda. E aqui em cima ele criou mais um pedido ó, de R$ 5,31, que também já está aprovado, que se eu entrar nele e visualizar, ele é troca. Ó. Só tem o item de troca, aquele pacotinho que eu forneci. Então, a operação do pedido agora, em vez de separar na Ninfa, separa aqui no aplicativo já. Vocês já conseguem conferir se está tudo ok. Detalhe importante, se você precisar alterar o pedido, você pode, porém você tem que alterar o pedido de venda. Se você tentar fazer qualquer ação no pedido de troca, o sistema não deixa fazer. Ó. Se você tentar alterar, ele não deixa. Tentar excluir, ele não deixa. Você sempre tem que fazer ação na troca. Não, desculpa, na venda. Aqui na troca, a única coisa que você vai conseguir fazer é visualizar. Então eu venho aqui no pedido de venda agora, altero. Ó, quando você altera um pedido que já está pendente, ele vai voltar o status para ativo. Então, nesse caso aqui, vai fazer exatamente isso. Ó. Ele está falando que o pedido 50, final 51 já está aprovado, que as operações do pedido vão ser unificadas e que o saldo vai voltar se você clicar em salvar. Se você clicar em voltar, nada vai acontecer. Ó. Mantém tudo do jeito que estava. Porém, se eu pegar esse pedido e alterar ele e clicar no botão salvar, veja que ele voltou a ser um único pedido com status orçamento, ou seja, ele removeu a liberação que eu já tinha feito. Nesse momento o pedido não é mais transmitido para a empresa. E se eu entrar nele aqui, ó, eu tenho tanto a venda quanto a troca no mesmo pedido de novo. Ou seja, ele juntou tudo novamente. Então, a regra aqui é um pouquinho diferente do SVN, que lá você sempre tinha tudo junto, depois que transmitia ele separava. Aqui, quando você aprova, ele já separa e manda pronto para a empresa. Então, só essa mudancinha aqui no processo de operações diferente do pedido.